Oi, meus amores, hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo da minha massa branca, tá? Vou fazer uma receita aqui, meu medidor de xícara é 240 ml. Eu tô usando 2 xícaras de açúcar, 110 gramas de margarina, 1 xícara de leite, tá? 6 ovos, eu uso jumbo, tá? Ou pode ser o extra. 12 gramas de fermento, essência de baunilha, 2 formas de 20 centímetros por 7 e 3 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Embora eu não tenha tocado, tá ali, mas 3 xícaras de farinha de trigo para essa minha receita. E agora eu vou mostrar para vocês como eu cubro minha forma com o papel manteiga. Eu não uso nada para untar minha forma, é apenas o papel manteiga, tá bom? Eu corto 2 folhas, mais ou menos na largura, né, da minha forma. Corto, destaco assim, como mesmo, sem a tesoura, mas você pode estar cortando com a tesoura. Afundo essa minha folha dentro da minha forma. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Afundo essa minha folha dentro da minha forma e vou girando para fazer, né, para marcar, né, o fundo da minha forma nessa minha folha. Vejam bem como eu tiro, já sai já marcadinha, já exatamente o fundo da minha forma. Isso facilita para me cortar, né, certinho no diâmetro da minha folha, tá bom? Essa é uma dica legal, que assim você não precisa marcar com caneta, nem com lápis, nem nada. Você marca diretamente na tua forma e assim recorta, tá? E eu coloco no fundo da minha forma, sem untar, sem nada, tá bom? E vocês vão ver depois como sai, como é que eu tiro o meu bolo da minha forma, tá? Super fácil e prático. Beleza? Agora vamos no passo a passo, né, do preparo da minha massa. Eu sei que já tem receita aqui no canal, mas é bom a gente dar uma relembrada, né? Tô colocando no meu bol, né, as 2 xícaras de açúcar, tá? Aí eu vou deixar separadinho ali, reservei. Tô peneirando as minhas 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Você tem que pesar, tá? Antes de peneirar, tá? A farinha de trigo, senão vai dar diferença. A farinha de trigo só é pesada, tem que ser pesada antes de peneirar, tá bom? Senão vai dar diferença. Vou colocar para aquecer 1 xícara de leite. Nesse processo que o leite está aquecendo, tá ali os meus ovos já, né? As gemas e a clara separada. Agora eu vou, né, peneirar as minhas gemas, porque eu peneiro os meus ovos, né? As minhas gemas, que eu não gosto, para que não fique aquele cheiro, né, desagradável e tudo mais. Embora eu vá usar essência, mas mesmo assim eu peneiro os meus ovos, tá bom? Porque nessa massa eu vou usar essência de baunilha, né? Mas eu coloco de uma forma sutil, que não venha ficar com gosto artificial a massa do meu bolo. Não é isso que eu quero, tá? E assim eu vou peneirando, tá? Com todo cuidado. Eu passo só o fundo ali para tirar o excesso. E vou, né, transferir esses meus ovos peneirados para o meu bol, tá? Misturando ali com aquele açúcar. E vou levar para bater, né, na minha batedeira planetária por 12 minutos. Ali eu tô acrescentando a essência. Vou bater por 12 minutos até dobrar de volume. E vocês vão ver aí no processo. Beleza? Em velocidade alta, tá? É você bater por 12 minutos em velocidade alta na tua batedeira planetária. E eu vou batendo. E assim vou batendo até dobrar de volume. Dobrou de volume, passou os meus 12 minutos. Ali vocês veem que eu já misturei a margarina ao meu leite quente, né? Vou diminuir a velocidade da minha batedeira para começar, né? Agregar ali, botando a farinha de trigo, intercalando com o leite morno já com a margarina, tá bom? Venho, coloco um pouquinho de farinha de trigo. Olha só o meu leite com a margarina, tá? Tá aquecido com leite com a margarina. Aí eu vou um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho do meu leite com a margarina.
Eu vou repetindo esse processo até terminar todo o meu ingrediente seco e o líquido, tá? Vou fazendo esse processo, despejando aos poucos, tá? Aí eu venho, passo a espátula, tá? Na minha batedeira para que aquela farinha de trigo que ficou ali no cantinho venha se misturar, tudo delicadamente. Aí tá no vídeo acelerado, senão vai ficar muito longo esse vídeo e vocês iam se cansar, tá? Mas é assim, aí cai um pouquinho de farinha de trigo, não tem problema, não vai dar diferença, é porque o posicionamento, né, não fica tão bom, né, com o meu tripé, com a câmera bem em cima. Atrapalha um pouquinho, mas dá pra gente fazer. Aí eu vou passando, né, na minha espátula, mais uma vez para tirar o excesso de farinha de trigo. Ali. Agora eu vou colocar o restante do meu leite, tá? E o meu restante da minha farinha de trigo, já não tem mais nada. Coloco o restante do meu leite, venho com o fermento em seguida. Coloquei o fermento, misturo só mais um pouquinho, passo mais uma vez a espátula, que, né, foi fermento pro canto. E vocês vão ver que eu já vou desligar a batedeira em seguida. Desliguei. E vou dar uma misturada com o próprio globo da batedeira. Eu dou aquela misturada, né? Para encorpar mais ar ainda. Com o próprio globo, já dou uma misturada nela. Para não deixar nenhum gruminho de farinha de trigo. Para me certificar que não ficou nada. E agora eu vou transferir essa minha massa para as minhas assadeiras de 20 centímetros por 7 de altura, tá? Eu já normalmente eu asso meu bolo, minha massa dividida em duas formas para poder montar um bolo, tá? De 12 centímetros. Eu não tenho costume de assar bolos altos não, tá? Em formas altas não. Eu divido a minha massa em duas formas, tá? Vou assim, né, dividindo a minha massa. Às vezes acontece de um bolo ficar, né, levar mais massa do que o outro, mas não tem problema. E assim ficou, minhas formas com as minhas massas. Vou levar para assar, até o meu bolo ficar assado, fazer o teste de palito e sair limpo. Agora vamos para a minha massa de chocolate. Essa minha massa eu vou fazer apenas meia receita. Eu tenho uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de chocolate em pó 50%. Eu uso esse medidor de meia xícara, 1/2, tá? Embora você possa usar também da tua própria xícara, de uma xícara, né? Você possa usar, fazer a receita como fosse meia, mas às vezes a gente ultrapassa. A gente nunca coloca no meio certinho, a gente sempre coloca mais. Então eu prefiro usar a própria xícara de meia. Aí tem 50 gramas de margarina, 6 gramas de fermento, meia xícara de leite, 3 ovos, como vocês viram. O meu leite já está quente, tá? Eu adiantei, coloquei ele bem quente. Aí agora eu tô colocando a margarina, porque enquanto no processo que meu açúcar está batendo com os ovos, dobrando de volume, o meu leite ali já vai estar esfriando já ali na temperatura ambiente. Mas antes eu coloco uma colherzinha de chá bem pequena de óleo nessa minha misturinha de leite com margarina, tá? Essa minha receita da massa de chocolate, ela leva uma pequena colherzinha de chá de óleo, né? Que você coloca ali junto com o leite ou com a margarina, para derreter, beleza? Agora eu vou transferir esse meu açúcar pro bol e vou levar para bater com os ovos, até dobrar de volume. Aí o processo é o mesmo, vocês vão ver aqui que é o mesmo, ó, vai bater. Vou deixar ele batendo. Quando está batendo, eu vou peneirar essa minha farinha de trigo juntamente com o chocolate em pó, tá? A farinha de trigo ela é peneirada só depois de pesada, tá? Não pode pesar, peneirar antes de pesar, senão vai dar diferença, como eu já falei. Beleza? O açúcar você pode peneirar e depois pesar ele, tá? Normalmente eu faço o seguinte, eu mantenho já uma grande quantidade de açúcar já peneirado numa vasilha e eu só vou utilizando ele, tá? Só a farinha de trigo que eu sempre peneiro na hora.
E aí eu vou transferir essa minha mistura de farinha de trigo com chocolate para uma vasilha menor, tá? Porque é bem pouca quantidade. Vou organizar aqui a minha bancada, dar uma organizada, uma limpada, deixar tudo direitinho. Essas minhas formas são duas de 15 centímetros por 7 de diâmetro. Mais uma vez eu vou dividir a minha massa para assar melhor, tá? E meu bolo não ficar ressecado, porque tem bolos que não... Tem massas que não aceitam legal ser assado em formas altas, que acaba ficando tanto tempo no forno que elas ficam ressecadas, né? Então isso não é legal. Eu sempre prefiro assar minha massa dividida em duas formas, para não ter esse problema. Sem falar que assa bem mais rápido. Aí já o meu açúcar com os ovos já dobrou de volume, aquele mesmo processo. Diminuir a batedeira e vou fazer aquele mesmo processo, né, do vídeo anterior com a minha massa branca. Vai intercalando, né? A farinha de trigo com o chocolate em pó e o leite com a margarina. E nesse caso tá com uma colherzinha de chá de óleo, tá? Nessa misturinha de leite com margarina, uma colherzinha de chá de óleo. Lembrando que para massa de chocolate, meia receita tem que ser 50 gramas de margarina exato, e uma receita inteira tem que ser 100, tá? Essa receita não aceita você colocar mais um pouquinho de margarina se você quiser, como a massa branca não, tá? A massa branca, uma receita aceita até 10 gramas a mais de margarina, tá? Mas a massa de chocolate não aceita, tá bom? Ela vai ficar pesada. Então, o ideal é isso, é colocar exatamente, se for para uma receita inteira, 100 gramas, e se for para meia receita, 50 gramas. E aquela colherzinha de chá bem rasa de óleo, tá bom? Feito o mesmo processo, misturei tudo, parei, dou uma leve misturada com o globo da batedeira. Dou uma misturada, repare, gente, na consistência da massa. Não é uma massa muito líquida, tá? Se você sentir, passando a espátula ou o globo, alguma coisa, se sua massa tá muito líquida, tá faltando, né? Faltou um pouquinho, tá faltando ali. Se for de chocolate, você pode acrescentar um pouquinho de farinha de trigo com chocolate em pó. Se for uma massa branca, você pode acrescentar um pouquinho de farinha de trigo. Não tem problema, isso não vai alterar, tá? Só não pode a massa ficar muito líquida. Ela tem que estar assim, aerada, cremosa, porém não aquela massa líquida demais, porque vai dar diferença, beleza? E assim eu vou despejar essa massa nas minhas duas forminhas de 15 centímetros de diâmetro. Ali o papel manteiga ele não tá inteiro, porque às vezes eu aproveito sobras, né, do papel manteiga de alguma forma, às vezes quadrado que sobra um pedacinho, eu vou aproveitando. Eu vou reaproveitando as sobrinhas, então aí eu recorto para fazer o fundo, tá bom? Mas para você forrar a tua forma é aquele mesmo processo do primeiro vídeo que eu ensinei, tá bom? E eu dividi a minha massa, que vai me render um bolinho, né, de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura, tá? Vou levar ao forno, vai assar. Enquanto esse meu bolo vai estar assando, eu vou vir no processo dos recheios. Eu só vou mostrar para vocês o meu recheio de geleia de morango. Eu faço assim. Aí tem uma caixinha de morango lavados, bem higienizado e congelado. Estão congelados já há um mês. Tem um limão e 2 colheres de açúcar. Coloquei na panela os meus morangos, deixei eles inteiro mesmo. Tô colocando as minhas 2 colheres de açúcar, vou colocar o suco de um limão e vou levar ao fogo e deixar cozinhar até eles ficarem cozidos e secar toda essa água. Não vou colocar água porque o morango ele solta muita água, ainda mais esses que estão extremamente congelados, né? E vou deixar ali cozinhando. Aí com a própria espátula eu vou dar uma leve cortada, amassada depois, para que fique pedaços de morango e não venha ficar tudo muito moído, que eu não gosto. Eu quero pedaços de morango na minha geleia, tá bom? E o limão é para deixar a sua geleia vermelha, para que ela não venha escurecer, tá bom? E aí são minhas massas já assadas, descansando, esfriando. Meus recheios aí, eu tenho recheio de brigadeiro, tenho recheio de brigadeiro de ninho, recheio de beijinho de coco com doce de leite,
tá? Ou beijinho de doce de leite. Geleia de morango com pedaços de morango. Minha geleia tá com pedaços de morango, tá? E aí, depois de esfriado, já estão as minhas massas. Eu tô desenformando. Só passei uma faquinha na lateral. Você vê que sai perfeito, tá? Aí a massa ela é super fofa e estruturada. O mesmo processo, só passei uma faquinha para poder soltar. Ali a faca até pegou um pouquinho. Vai deixar tudo soltinho para vocês verem, tá? E essa minha massa de chocolate, olha, é super fofa. Ela não fica esfarelando, tá? Esse farelinho aí é porque quando a gente passa a faca, naturalmente vem, né? Os farelinhos. Mas em si vocês veem que a massa ela não tá esfarelando. Eu vou cortar elas para vocês verem como elas são por dentro, né? Para vocês verem que ela tem estrutura, maciez e umidade suficiente. Lembrando que essa minha massa ela não aceita muita calda, tá? A gente não pode molhar muito, porque vai acabar pesando e mexendo, né? Com a estrutura dela, mexendo com textura, mexe com tudo. Cada tipo de massa existe uma regra, né? De como você molhar. Umas aceitam melhor calda, outras não. Massas à base de óleo aceita bastante calda, tá bom? E massa de pão de ló também. Vocês viram minha massa de chocolate, como é que ela ficou por dentro, bem fofinha. Agora eu vou cortar a minha massa branca. E vocês vão ver que são fofas e tem estrutura. Você pode fazer seus bolos de andares tranquilo, que não tem problema. Suporta peso do recheio pesado como brigadeiro, beijinho, tranquilo, tá bom? Pode fazer e ficar despreocupado. Aí vou dar uma arrumada e assim. Espero que vocês tenham gostado, tá? De verem, né, o processo, né, de eu fazendo a massa do bolo, cortando com vocês, e assim fica. Meus discos cortados, meus bolos depois de assado. Olha como é que fica a maciez, a fofura dessa massa de chocolate, tá? E a fofura dessa minha massa branca. A gente sabe que é muito difícil você achar uma massa de chocolate boa, né? Com muito estudo, né? Desenvolvimento, que a pessoa consegue chegar onde chegou. Foi muito difícil, tá? No princípio, a minha massa é a base de óleo que eu trabalhava na minha confeitaria. Com o tempo eu vi que eu queria algo melhor. Então, foi quando eu desenvolvi essa massa aqui, com algumas mudanças. E cheguei a essa textura, a esse ponto, e tô compartilhando com vocês de forma gratuita para poder abençoar a vida de vocês. Espero que vocês passem adiante também, abençoe outras vidas também. Vai compartilhando, vamos nos ajudando, tá bom? Essa aqui é a minha geleia, como é que ela ficou? Fica uma geleia firme, eu não preciso fazer contenção, eu não faço contenção nos meus bolos, tá? Esse aqui é o meu beijinho de doce de leite. Eu fiz a base de beijinho de coco e acrescentei 3 colheres de doce de leite. Ficou uma delícia, gente. Esse é o meu brigadeiro de chocolate, tá? Reparem a cremosidade dele. E agora eu vou decorar esse bolinho com vocês de uma forma rápida, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Blindei esse meu bolo, esse é o meu bolo de 15 centímetros de diâmetro, com aquele meu recheio de brigadeiro, aquela massa de chocolate. Blindei ele. E eu tô cobrindo ele com ganache de chantilly, tá? Eu tô usando um assoprador térmico para poder facilitar, né, colocar a textura nesse bolo, porque assim ele aquece, né, esse meu ganache de chantilly e fica bem mais fácil para trabalhar. Mas se não tiver o assoprador térmico, você pode estar trabalhando com uma espátula de inox, né, e molhando ela em água quente para poder você ficar trabalhando no teu bolo. Né? Mas você que vai trabalhar com isso, com ganache chantilly, é bom que você tenha esse assoprador térmico para poder facilitar a tua vida. Eu não trabalho muito com ganache chantilly, eu não faço para vender, tá? Por enquanto tá só em testes, eu tô procurando a melhor receita. Essa receita eu peguei foi da Samira Nunes, ela postou, eu gostei, tô botando em prática ela, foi muito bom de trabalhar com ela. Esse ganache ele é bem firme mesmo, vocês vão ver que eu vou pegar o bolo, né, com a mão, sem nenhum problema. Eu transportei esse bolo, tá, gente? Esse bolo da minha sobrinha, né, esse é um bolo de 2 andares. Eu transportei ele
como eu estava muito receosa, eu não sabia se esse ganache de chantilly ele seria seguro o suficiente, eu fiz uma blindagem no meu bolo com chocolate normal, preto, embaixo, como vocês viram, né? Não há necessidade de fazer essa blindagem, tá? Esse ganache chantilly segura bem, tá? Ele sozinho já seria dá para servir como blindagem, para contenção legal no seu bolo, sem que haja necessidade de blindar. Sendo que estamos no tempo frio, aqui no Rio de Janeiro tá chuvoso, tá muito frio, né? Então eu não tive a experiência ainda de fazer apenas o ganache chantilly sem usar blindagem. Então eu não sei como ele se comportaria nos dias quentes, tá? Então é uma coisa de você ir experimentando. Como isso aqui é um bolo para família, para reunião de família, então eu botei essa receita, né? Fiz essa receita das Samiras, usei a minha blindagem normal, que eu sempre faço dos meus bolos, para ter uma segurança. Vou botar esse meu bolo numa tábua com uma arte fixa para ter toda a segurança, porque esse bolo ia viajar mais de 2 horas, iríamos subir a serra, então há muita curva, muita estrada de chão também, né? É muito chão, né? Muito tempo de viagem. Então, para não acontecer nenhum problema de o bolo nas curvas, na serra, de deslizar, qualquer coisa, aí eu preferi assim, blindar antes de botar esse ganache de chantilly. E também colocar essa arte fixa, que é uma coisa de deixar seu bolo bem mais firme, até mesmo para poder subir ruas, né? Existem ruas que são muito altas, que às vezes tem pessoas que moram em lugares bem altos. Então, imagine para subir um bolo de 2, 3 andares, né? Então, tendo esse tipo de arte fixa na tábua, ele é bem seguro. O seu bolo, de forma alguma, ele vai correr. Você pode virar o bolo para o lado que o seu bolo não vai cair, tá? Só não dá ainda para virar de ponta cabeça, que essa aí é uma outra técnica que eu tô estudando, tá bom? Mas vamos deixar pra frente. Agora, gente, eu vou pintar o meu bolo, né? Vou mostrar o que eu pintei, aliás, que é uma mistura de pó para decoração azul anis com glitter, tá? Glitter azul. Eu não consegui fazer um glow cake embaixo porque é muito difícil. Eu teria que toda hora passando assoprador para colocar o glitter. Tava muito frio aqui nesse dia, chuvoso, então não deu para fazer um glow cake. Então eu optei em pintar esse bolo com glitter também, com a mistura de pó para decoração com glitter, e ficou assim, né, pintado, porém com brilho também. Agora eu vou sobrepor esse bolo. Olha a facilidade de você poder pegar esse bolo na mão. É tudo de maravilhoso. Mas confesso que prefiro o meu chantininho, que é bem mais gostoso. E assim ficou o bolinho da minha sobrinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, ficou uma graça. Ela é fã da novela, né? Carinha de Anjo, então fiz, né, o bolo qual ela curte tanto. Ele tem, né, uns apliques de cupcake, doces assim qual ela gosta. E ficou super fofo. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa decoração assim como eu gostei. Que sirva de inspiração para você aí. Se você gostou, já deixa seu joinha, tá bom? Comenta. Sua opinião para mim é muito importante. Tá? E eu vou mostrar para vocês como ficou esse bolinho por dentro, tá? A espessura desse ganache de chantilly ficou bem grossinha, né? Porque, como eu falei, é a primeira vez que eu tô usando essa receita. Como esse bolo iria viajar, então quis deixar toda a segurança. Mas você pode fazer uma espessura mais fininha também quando você quiser. E assim eu vou cortar esse bolinho por dentro para vocês terem noção de como ele ficou, tá? Lá em cima tava muito frio, chuvoso, e vocês verem que a cobertura ela tá bem durinha, mas dá para cortar com facilidade. Vocês viram aí que a espessura ficou um pouco grossa, como é para teste, então eu vi que já conheço esse ganache chantilly, já sei que ele segura bem, né? Então eu já posso fazer ele mais fininho, tá? E não preciso fazer a blindagem de contenção, né, do meu bolo, a blindagem com ganache, porque só o ganache de chantilly ele vai ficar bem durinho, ele vai segurar esse meu bolo para viajar. Lembrando que lá é frio, né? Feito muito frio aqui no Rio, por isso que
não dá para poder te dizer com certeza como vai ficar no calor. Agora eu vou cortar o bolinho de baixo. Reparem que aí o assoprador encostou muito e danificou, mas foi para casa, não teve problema. Assim ficou o bolinho por dentro, tá? Bem recheado, né? Você vê que tem massa, tem recheio. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês.